Depois, relativamente à hidrosfera, falamos essencialmente no ciclo hidrológico, portanto, temos aqui alguns fenómenos que ocorrem ao longo desse ciclo. Temos aqui evaporação da água ao nível do mar, rios, lagoas, por aí fora. Temos a precipitação, a transpiração que ocorre ao nível dos seres vivos, a escorrência superficial, né, portanto, proveniente de precipitação, e temos aqui a evaporação. Portanto, isto são conceitos que vocês já devem ter falado ao nível do ciclo da água. O que é que eu queria que vocês retivessem aqui também? E também temos a escorrência subterrânea, ou seja, a água que vai escorrer no interior da Terra. Ora bem, o que é importante saber? Que uma grande ou maioria da água que existe está na forma de água que não é doce, ou seja, que é água salgada, portanto, presente nos oceanos e nos mares. Portanto, só uma pequena quantidade de água é considerada água doce, ou seja, água dos lagos, dos rios e água subterrânea. Mas também temos aqui uma elevada até percentagem comparada com a água doce que está na forma de sólida, que é os calotes polares e os glaciares. Ok, relativamente à biosfera, ou como esta evoluiu, está relacionada com a atmosfera, ou seja, aqui nós temos a ver que nós começamos aqui com ou seja, a formação do sistema solar, temos aqui a formação de uma atmosfera primitiva, surgem os primeiros seres vivos que ainda não, ou seja, que sobrevivem na ausência de oxigênio, portanto, que são as bactérias anaeróbias, portanto, a ausência de oxigênio. Depois vai haver aqui, passado alguns milhões de anos, o aparecimento dos primeiros seres vivos que são fotossintéticos, que são as cianobactérias, que vai levar ao consumo do CO2 e à produção de O2. E isso vai levar a que haja uma evolução até a atmosfera atual e permitiu também uma diversificação dos seres vivos. Portanto, há aqui a formação dos primeiros animais terrestres e a camada de ozono já começou aqui a desempenhar o seu papel. Então, aqui uma pergunta aberta. Considerando o papel da camada de ozono, explica a sua importância para a transição dos seres vivos do meio aquático para o meio terrestre. Por isso, a camada de ozono o que é que faz? Filtra a radiação ultravioleta proveniente do Sol. E esta radiação é prejudicial à existência de vida. Antes da sua formação, a vida então tinha que se envolver na água, em virtude de esta ser capaz de fazer essa tal filtragem. Desta forma, a camada de ozono possibilitou a transição dos seres vivos do meio aquático para o meio terrestre, portanto, ou seja, permitiu aqui o desenvolvimento de uma capacidade de que a respiração já passasse a ser feita em meio terrestre. Ok, como nós falamos no início, os sistemas são abertos, portanto, tem que haver aqui interações entre eles. E vamos ver aqui alguns exemplos desse tipo de interações. Portanto, se quisermos ver aqui a interação, vou começar aqui pela atmosfera. Da atmosfera com a hidrosfera, então a evaporação, a condensação e a precipitação transferem água entre a atmosfera e a hidrosfera, influenciando o clima. Da atmosfera para a biosfera, os processos fisiológicos dos seres vivos, bem como a atividade do ser humano, afetam a composição da atmosfera. Portanto, por exemplo, a limitação de CO2, a libertação de CO2 e de outro tipo de gases, por exemplo. Depois, se passarmos da biosfera para a geosfera, temos alguns seres vivos que participam no processo de transformação de uma rocha em solo. Portanto, aqui estão relacionados com o processo de erosão. Os seres vivos, incluindo o ser humano, são responsáveis pela alteração da paisagem. Depois, na hidrosfera com a geosfera, a água corrente e os glaciares são responsáveis pela erosão das rochas e esculpindo a paisagem. Depois aqui, se quisermos ver a interação entre a atmosfera e a geosfera, temos aqui que os gases atmosféricos e a precipitação contribuem para a meteorização das rochas, mas também o calor refletido pela superfície da Terra afeta a temperatura do ar. Portanto, a distribuição das montanhas afeta os padrões climáticos. Aqui a interação hidrosfera-biosfera, portanto, a disponibilidade de água determina a diversidade e a distribuição dos seres vivos. E depois temos aqui a biosfera com a hidrosfera, que as plantas absorvem e transpiram água. O ser humano usa água para fins domésticos, para a agricultura e para a indústria. Portanto, isto são só alguns exemplos de interações que vocês podem descrever para explicar esta questão deles serem sistemas interrelacionados. Os subsistemas terrestres aqui em relação com as incêndios florestais
porque pode também ser útil saber esta relação por causa de questões abertas. Então temos aqui, estabelece uma relação entre a erosão do solo, as práticas agrícolas intensivas e o aumento do efeito estufa. As práticas agrícolas intensivas são uma das razões para a erosão dos solos e a perda de matéria orgânica dos mesmos, o que leva à libertação de CO2, que por sua vez provoca o aumento de gases com efeito estufa. Então, temos aqui esta ideia da relação de aumento devido a práticas agrícolas intensivas mais CO2, portanto, mais efeito estufa. Se quisermos falar em termos de questões próprias relativamente a incêndios, portanto, condições que podem potenciar ou agravar um incêndio. Ao nível da hidrosfera, pouca água no solo. Ao nível da atmosfera, uma baixa umidade e temperatura elevada e vento. Vimos muito isso, infelizmente, nos incêndios que ocorreram agora em 2025. Na biosfera temos a floresta com mato denso e ao nível da geosfera temos o relevo acidentado, não é? Que dificulta o combate aos incêndios. O que é que o incêndio provoca ao nível da hidrosfera? Cheias, por obstrução das linhas de água com resíduos. Na atmosfera, aumento de CO2, aumento do monóxido de carbono, de cinzas e diminuição do O2. Ao nível da biosfera, há uma destruição de alguns ecossistemas e, por isso, maior dificuldade de recuperação. E ao nível da geosfera, temos a exposição e erosão do solo. Agora, que impactos a atividade vulcânica pode ter também ao nível dos diferentes subsistemas? Portanto, então vamos pensar o seguinte: a erupção, peço desculpa, ou seja, que ocorre ao nível da geosfera, liberta gases, ok? Para a atmosfera. As cinzas, que são libertadas pela erupção, ao caírem, afetam as culturas, ou seja, afeta eventualmente terrenos envolventes. Os aerossóis, ao nível da atmosfera, diminuem a quantidade de luz, ou seja, esta formação de cinzas, elas permitem a catalisação de reações químicas e, portanto, a formação destes chamados aerossóis. E o transporte de cinzas e aerossóis vai dificultar, ou seja, vai reduzir a quantidade de luz que atinge a superfície terrestre. Por sua vez, vai reduzir a ocorrência de fotossíntese, portanto, afeta a biosfera. E, por outro lado, as próprias cinzas alteram a composição química do oceano, portanto, ou seja, estas cinzas, não é? Portanto, libertam nutrientes e também elementos que acabam por ser tóxicos para a água. Ok, vamos ficar por aqui hoje neste vídeo. No próximo vídeo já vamos começar a entrar e a falar um bocadinho sobre as rochas. Até à próxima!